Nesse vídeo a gente vai tratar da Gerdau, que nesse ano acumula uma queda de 3%. Isso é importante porque o Ibovespa sobe quase 6% no ano e em dólares o Ibovespa sobe mais de 15%. Mas o que está acontecendo com a Gerdau? Ela acabou de reportar os seus resultados do quarto trimestre de 2024. É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E vamos falar aqui da Gerdau, que é líder no setor siderúrgico aqui no país. Setor siderúrgico, leia-se, empresa que fabrica aços. Aço especial, aço longo. Vamos falar um pouco a respeito disso. Mas antes, uma dúvida muito comum que talvez você tenha é a seguinte: qual seria a melhor ação? GGBR4 ou Goal4? Tudo é Gerdau. Qual seria a melhor? Veja, a Goal4 é a metalúrgica Gerdau. GGBR é a Gerdau, simplesmente Gerdau. Qual que é a diferença? Essa aqui é a empresa que é controlada pela metalúrgica. A metalúrgica, ela é uma holding. Holding, assim como a Itaúsa, por exemplo, Cosan, ela controla a Gerdau. Isso é fácil de você conferir. Basta você vir aqui no site de relações com investidores da Gerdau e vir aqui em estrutura acionária. Quando você olha aqui controle acionário da Gerdau, você vai notar que a metalúrgica Gerdau está aqui como controladora. Existe então o famoso desconto da holding, mas não fique muito apegado nisso. Não use isso como seu principal fator de decisão para optar entre uma ação e outra, uma classe de ação e outra. Você deveria olhar principalmente para a empresa que vai te remunerar melhor. Você é um pequeno investidor, um acionista minoritário, você tem que se preocupar com o ativo que mais vai te remunerar, desde que você não esteja assumindo mais risco, claro. Aqui, um critério para você avaliar isso é justamente os múltiplos das duas ações. Lembrando que as preferenciais são as mais líquidas e as duas detêm o famoso tag along, que é a proteção que você precisa ter como acionista minoritário para não sofrer quando tiver troca de controle acionário. No caso, o que a gente nota? Que a Goal4 está negociando a um índice preço sobre lucro de 6. A GBR 7,90, essa é mais cara. PVP 0,62, PVP 0,52. Então fica claro pra gente que a GGBR4 é a mais cara. E muito se deve ao fato dela ser a mais líquida. Aqui é o critério de liquidez que está fazendo a ação ficar mais cara. Claro, porque os grandes investidores, investidores institucionais, compram a ação que tem mais liquidez, porque precisa de mais dinheiro para movimentar um fluxo de capital tão alto que advém de fundos de investimento institucional. Então, por exemplo, olha a liquidez aqui da GGBR4, 191 milhões de reais por dia, uma boa liquidez. Goal4, 77 milhões, mas para o pequeno investidor, essa diferença aqui não muda tanto a sua vida. Sendo assim, a princípio, Goal4, não só por conta disso, mas também por conta do histórico de dividendos. Isso é importantíssimo. Qual ação me pagou mais dividendo historicamente? Porque a partir desse histórico, eu vou ter uma expectativa de que assim seja para os próximos anos. E aqui no Investidor 10 você consegue pegar o histórico de dividendos das duas ações. Dividend Yield médio dos últimos 5 anos, 12,18, GGBR 7,22. Portanto, tudo isso reforça a nossa ideia de que para você a melhor opção, não é recomendação nenhuma, só aqui pensando no pequeno investidor que já está interessado eventualmente em Gerdau ou já tem Gerdau na carteira, a Goal4 seria a melhor opção. Para quem tem muito dinheiro, fundo de investimento e tudo mais, GGBR por conta da maior liquidez. E a gente vê que tanto o GGBR quanto o Goal estão negociando abaixo de 8 vezes lucro. O Ibovespa está negociando a 8,46. Portanto, a gente vê que essas ações estão negociando abaixo da média do Ibovespa, até porque o Ibovespa subiu nesse ano e a Gerdau acabou caindo um pouco. Quando a gente compara aqui Goal4 com o CSN, Usiminas e até Ferbasa, a comparação é um pouco inadequada porque ela não produz aço, mas está aqui também setor siderúrgico como um todo. O ideal é você focar apenas nessas duas. A gente nota claramente que a Gerdau tem uma melhor qualidade. A gente vê que o ROI é maior, que o índice preço-lucro é menor, até porque esses índices aqui estão negativos, denotando que essas empresas não estão indo muito bem. Dividend Yield acabou ficando baixo, mas historicamente ela paga mais. Sendo assim, até mesmo por questão de margem e tudo mais, a margem está apertada porque o setor está com bastante competição, a gente vê que
que a Gual 4 seria a melhor opção no setor siderúrgico brasileiro. E ela até tem uma operação com minério de ferro, isso favorece um pouquinho a empresa, mas é uma operação aqui no Brasil, é um componente menor da receita, a parte grande mesmo é de aço. E aço vem da transformação do minério de ferro em aço. Então, o material básico é o minério de ferro, o aço é o produto desse material básico. Então, se você quer se expor, por exemplo, a mineradora efetivamente, Gerdau não é a melhor opção. Você teria que procurar, por exemplo, no Brasil, CSN Mineração ou até a Vale. Não é o caso aqui. Então, não foque tanto em minério de ferro. Um dos riscos, a princípio, que a Gerdau teria, e o setor como um todo, na verdade, seria o risco de tarifação do Trump, que segue aí dentro do radar do mercado financeiro, mas tem um detalhe também, a Gerdau pode sair muito bem nesse segmento, porque ao contrário das demais siderúrgicas aqui no Brasil, ela tem uma operação bem robusta na América do Norte. Isso é muito bacana, porque eu posso até ser prejudicado por tarifação com as operações fora dos Estados Unidos, mas e as operações que estão nos Estados Unidos? Acabam sendo positivamente afetadas ali pela tarifação, que beneficia a indústria nacional local. O que prejudica aqui é a questão de exportação, mas a operação interna nos Estados Unidos beneficia da tarifação. A gente vê que no último trimestre a empresa aumentou a receita líquida, subiu 14%. Claro que de um ano para outro tivemos uma queda de 2,7%, até por isso que as ações caíram. Em relação à geração de caixa, que importa demais aqui, caiu quase 20%, então não à toa que as ações caíram e até mesmo caíram nesse ano. Dívida da empresa segue bem controlada, 0,48 vezes a geração de caixa de um ano, apesar dessa queda na geração de caixa. Então veja que é uma empresa que tem uma disciplina de capital interessante. Ela não fica se endividando. É claro que se essa geração de caixa cair demais, aí essa dívida vai aumentar. Mas isso é o papel do investidor que está monitorando, que seguiu pelo stock picking, selecionando individualmente as ações da sua carteira. Lucro líquido no quarto trimestre foi de 666 milhões de reais. Teve queda também, tudo teve queda, mas a empresa segue lucrativa, com dívida controlada, e a gente viu que ela está mais barata entre as empresas do setor siderúrgico e até mesmo negociando com múltiplo abaixo do Ibovespa. Resultado financeiro foi pior, isso impacta o lucro líquido. Tivemos então muita despesa financeira, isso aqui está relacionado à despesa com juros, hedge cambial. O custo médio da dívida da empresa está aqui em 105% do CDI, ou dólar mais 5,52. Ela tem um rating bom, por isso que a dívida não é tão alta. Então você percebe que o custo da dívida não é alto, por um rating bom, e apesar da queda na geração de caixa, permanece com uma dívida líquida sobre EBITDA de 0,48. Então não me preocupe em termos de solvência da empresa atualmente. E olha só a receita da empresa. É basicamente metade América do Norte, metade Brasil, quando você divide entre as duas, porque tem operações aqui também América do Sul. Veja só, resultado operacional no mercado interno, no Brasil. Receita líquida, quase 26 bilhões. América do Norte, quase 26 bilhões. Então a empresa é bem redeada nesse sentido, torna ela mais resiliente em relação às demais siderúrgicas. Ela reportou aí um dividendo baixinho, dividendo bem pequenininho, justamente por ser um momento ali de você necessitar de mais cautela. Claro, juro alto, tarifa do Trump, tem que olhar como é que vai ser ali o resultado na América do Norte, como ela vai ter uma composição maior na receita líquida, que é provável que isso aconteça. Então vai ter um certo desequilíbrio. A empresa precisa dessa cautela mesmo. Inclusive ela reportou aqui um comunicado ao mercado falando a respeito da mudança nos segmentos reportáveis a partir do exercício de 2025, trazendo aqui segmento Brasil, operações de aços longos, planos especiais, especial aqui muito utilizado no setor automobilístico, operação de minério de ferro no Brasil, América do Norte, aços longos especiais, são aqui o grande core business da empresa, e América do Sul tem a Argentina, Peru e Uruguai. E a empresa justifica isso aqui falando o seguinte: esse novo formato de divulgação das informações e resultados está alinhado às recentes mudanças no cenário global da indústria do aço. Então, levando tudo isso em conta. CAPEX para 2025, 6 bilhões. Então, ela não alterou o mesmo CAPEX de 2024, mostrando para a gente que a empresa não está ali num ciclo de investimento e nem deveria estar nesse momento. Você vai notar por aí que as empresas, os bilionários, não estão querendo investir nesse momento no Brasil. Então só tem o CAPEX ali simplesmente voltado para quê? Para manutenção e manutenção da competitividade, só isso. É aquele dinheiro mínimo. Olha o tamanho da Gerdau, 6 bilhões é o mínimo que ela tem que investir para não perder competitividade. É só isso. Mas investir assim além disso, pensando em crescimento, não é o caso, nem deve ser o caso, para manter essa disciplina na estrutura de capital e para não ficar ali
investindo demais no momento em onde o juro está bastante alto. A gente viu que é 105% de CDI, mas esse CDI vai para 14% com a Selic indo para 15%. Então é momento de cautela, porque assim as empresas mais resilientes vão superar essas crises, vão superar esse cenário difícil no Brasil. E aí, quando tivermos uma melhora, em algum momento isso vai acontecer, elas acabam se destacando pela alta nas suas ações porque os investidores passam a comprar essas empresas. É isso que acontece na prática e elas são menos voláteis também. E por mais que seja um setor com muita competição, não se trata simplesmente de commodity. Claro, é um produto de baixo valor agregado. A gente está falando de aço, só que a Gerdau tem um aço de muita qualidade. E por mais que ela tenha sofrido muito com a China, a gente vê que esse aço de qualidade tende a se consolidar ao longo do tempo. E como eu disse, a América do Norte vão acabar utilizando mais o aço produzido pela Gerdau. O patrimônio líquido da empresa cresceu de um ano para outro, demonstrando para a gente aqui que a empresa, de novo, tem um balanço patrimonial saudável, além de uma solvência, uma capacidade de honrar com as suas obrigações. Por outro lado, não dá para esperar altos dividendos nesse momento de mais incerteza e cautela nas empresas como um todo. A gente viu a respeito do Banco do Brasil. O Banco do Brasil não vai crescer tanto a sua carteira de crédito, vai crescer menos. Por quê? Porque está mais cauteloso. Talvez até abaixo payout de 45% para 40%. O cenário base hoje é esse. Não tem expectativa demais. Entenda que hoje as empresas serão mais cautelosas. Lembrando que se você quiser conhecer minha consultoria ou o meu curso, Aprender Comigo, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você se tornar um investidor mais independente, mais seguro de si no que toca aos seus investimentos. E Gerdau está barata, mas não vai pagar tanto dividendo, se encaixa aí numa carteira, fundamentos completamente mantidos. Se você tem, segue o jogo. Eu particularmente vou ficando mais tranquilo, não quero expandir muito a minha carteira, mas é uma boa empresa, não tem nada que eu diga assim, pô, é uma furada, não vale a pena. Não, Gerdau é uma empresa interessante. E para aprender de graça a escolher ações com apenas 3 indicadores, uma análise assim superior a 99% dos investidores, vou deixar um vídeo aqui em cima de graça, corre lá.